Nós vamos, ao mesmo tempo, ler uma oração e fazer a nossa oração inicial. Essa oração se acha no livro Meu Livrinho de Orações, de Clóvis Tavares, na parte Preces para Crianças Maiores. Eu quero dizer que eu e meus irmãos, na nossa infância, nós nos reuníamos diariamente às 18 horas no quarto do meu pai e minha mãe, no entorno da cama do nosso irmão Carlinhos, e nós fazíamos essa oração todos os dias às 18 horas junto de Carlinhos, na presença de papai e de mamãe. Oração à nossa Mãe do Céu. Mãe Santíssima, nós somos os filhinhos que suplicamos ao teu coração maternal uma bênção de luz para as nossas almas. És, Senhora, a mãe de nosso divino Mestre, e és também a nossa doce mãezinha do céu, mãezinha de todas as crianças, de todos os pobres e de todos os sofredores do mundo. Ensina-nos, querida Mãe, o caminho santo. Ajuda-nos a seguir os passos do teu divino Filho Jesus. Protege-nos de todas as tentações e guia nossas almas no caminho da vida. Auxilia-nos a guardar a palavra do Evangelho no íntimo de nosso espírito, assim como guardaste as palavras do anjo no teu coração. Abençoa os nossos queridos paizinhos, os amados maninhos e todos os queridos que a bondade de Deus reuniu no seio de nossas famílias. Estende também tuas bênçãos maternais a todos os lares do mundo, a fim de que no coração de todas as criaturas brilhe a luz do amor do teu Filho, nosso Senhor e nosso Mestre. Os nossos coraçõezinhos te agradecem com todas essas bênçãos, por amor de teu Filho Jesus. Assim seja. Pois é, meus irmãos, são doces lembranças que nós guardamos da nossa vida em família e que necessitam, por vezes, de um compartilhamento, não para nenhuma nenhum endeusamento, mas porque nós precisamos distribuir um pouco do que nós recebemos, né? Quando Alexis Carrel, um grande médico e sábio francês, desencarnou, ele deixou alguns livros, algumas coisas escritas que não foram publicadas. E aí, o que a sua esposa fez foi publicar e perguntar o seguinte: teríamos nós o direito de guardar para nós tanta sabedoria, tanta beleza? E eles consideraram que não, o que nós fizemos também com o livro Mediunidade dos Santos, que não quisemos guardar para nós o que está ali escrito com tanta sabedoria. E nesta manhã eu tenho alguns assuntos para
expor, que possivelmente não caberão no tempo da hora que nós temos para exposição. E se Deus assim permitir, logo mais às 20 horas eu faria uma continuação dessa exposição em celebração do Dia das Mães, que para quem tem as suas mães ainda encarnadas, como eu tenho a felicidade de ter a minha mãe, que dia 5 de agosto próximo completa 90 anos, ainda ativa, dedicada. Se não estivéssemos nesse isolamento social, e ela está cumprindo fielmente o isolamento, ela estaria ainda falando, né, para o público as suas aulas, as aulas de quarta-feira do Evangelho de Jesus. Nas quartas-feiras também ela dirige um cenáculo de oração pelos enfermos, e nesse cenáculo de oração ele continua acontecendo. As pessoas se encontram por meios tecnológicos, né? E aos domingos, uma vez por mês, ela também dá uma aula de Novo Testamento, que infelizmente ela não se sente à vontade para fazer a aula, assim, por esse meio tecnológico, né? E eu teria, assim, alguns aspectos importantes sobre a maternidade. A primeira coisa que me vem à memória é que meu pai, todos os domingos das mães, né, todos os segundos domingos de maio, que ele iniciava tanto a sua oração da manhã às 8h20, quanto a sua aula às 8h30, quanto a sua pregação de Dia das Mães às 10 horas, ele sempre iniciava parabenizando todas as mulheres, porque, repetia ele, toda mulher é mãe. E eu gostaria de fazer uma defesa desse argumento, porque existem assim algumas posições contrárias a essa assertiva, mas é uma assertiva verdadeira, porque maternidade ela é espiritual. Então, quando um espírito ele se predispõe a reencarnar num corpo feminino, ele está com todas as ferramentas no perispírito e no corpo físico, disponibilizando a maternidade, que evidentemente em nem todos os casos vão ocorrer. Mas a maternidade, a potência da maternidade está presente em todas as mulheres. Está presente também em espíritos que reencarnaram como homens, talvez cumprindo algum projeto que durante a reencarnação eles não se adequaram por algum motivo individual, cada um é um motivo. Então, se eles entraram num processo de transição para a feminilidade, transformando-se em mulheres trans, eles estão também com a maternidade. Muito mais pelo seu psiquismo feminino do que pelos hormônios que eles, porventura, estejam assumindo. E eu, como médico, há 37 anos praticando a medicina, sou testemunha de que
mulheres trans exerceram e exercem uma maternidade com muita atenção, com muita dedicação, com muito empenho e muito reconhecimento diante de homens e de Deus. Mas então vamos aqui iniciar com uma leitura breve de um texto que eu vou fazer a leitura resumida. Na verdade, eu vou apenas contar o texto, porque se for possível, eu lerei o texto maior mais tarde. Mas aqui eu farei apenas um resumo, que foi uma publicação que meu pai fez no rádio na década de 50, né? E ele na época estava com um programa de rádio e ele fez essa comunicação. Eu farei apenas um resumo. Ele se baseia no texto do Evangelho de João, que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Evangelho de João 15:13. E ele conta a história de um jovem tibetano que era um príncipe e ele estava fazendo uma jornada numa estrada montanhosa. E ele, num determinado momento da estrada, ele vê uma figura que lhe causou pavor. Era um anjo que na mitologia deles era chamado anjo da morte, Ranhu. E aí o jovem, impressionado com a presença do espírito, diz assim: que fazes, Ranhu, aqui perto da casa da minha noiva? Ele estava caminhando para a casa da noiva dele. Aí Ranhu responde: é justa a tua inquietação. Eu realmente estou a esse recanto da terra procurando a sua noiva, Li-Tsen-Li. Diante das leis da sabedoria divina, está determinado que tua noiva cumpriu o tempo de sua vida na terra. E hoje é o dia da sua desencarnação. Então, o jovem, que se chamava Terratá, ele se ajoelha diante do anjo da morte e faz uma oração à deusa chamada Maya Devi, que alguns autores consideram que seria assim a expressão do que nós entendemos como Maria Santíssima. E ele pede a Maya Devi para salvar a sua esposa. E aí Ranhu, que é esse anjo portador ele levava os espíritos na desencarnação. Assim, a ti, devoto de Maya Devi, é permitido obter uma graça do céu. Podes prolongar a vida de tua noiva sob uma condição. Tens direito, ele dizendo a Ranhu, você tem direito a uma vida longa e tranquila. Restam-te ainda 46 anos de vida. Ele que tinha por volta de 20 anos, então ele viveria até os 66.
Podes, entretanto, e esta é a condição, ceder à tua noiva metade do teu tempo que te resta na carne. Lit-sen-li, que é o nome da noiva, poderá viver em tua companhia por 23 anos, a metade do tempo que resta em tua vida. Terminado este prazo, ambos desencarnarão juntos, no mesmo instante. Aceitas a proposta? Ele orou a Maya Devi, que seria o símbolo da nossa Mãe Santíssima, e esse anjo, esse emissário, esse mensageiro da espiritualidade, responsável por processos de desencarnação, disse a ele: ela concedeu metade do teu tempo de vida, 46, 23 para cada um. Então, Terratá, ele assustou-se com aquela proposta. Ele disse: eu posso pensar durante 24 horas? E o Ranhu concedeu 24 horas para pensar. E ele, então, foi consultar 3 amigos. Depois nós vamos fazer uma comparação disso com os amigos de Jó. Os amigos que visitaram Jó enquanto Jó estava doente. Um deles, um dos amigos, disse assim: o primeiro era um artista. E o artista disse o seguinte: serás feliz, Terratá, se puderes demonstrar a grandeza do teu coração, medindo-a pela extensão de um imenso sacrifício. Você, sacrificando-se pela mulher amada, não a metade da sua vida, mas a existência inteira. Esse foi o conselho do primeiro amigo. Depois ele procurou o segundo amigo, o segundo conselheiro, que disse o seguinte: é uma proposta louca. Onde já se viu um moço rico, um príncipe cheio de saúde como tu és, sacrificar metade da vida por causa de uma mulher, sem desprezar os valores e as perfeições? Lit-sen-li, tua noiva, eu te digo que encontrarás em toda parte, aqui no Tibete ou além destas montanhas, milhares e milhares de mulheres lindas, tão lindas e tão belas quanto Lit-sen-li. E quem pode prever o futuro, meu amigo? E se amanhã, dominada por uma paixão, Lit-sen-li te abandonar, esquecida do teu sacrifício, e for viver com outro coração a vida que é parte da tua própria vida? Loucura, loucura, meu pobre Terratá. E depois, então, em vista de posições tão contraditórias, ele foi procurar o terceiro conselheiro. E o terceiro disse o seguinte: meu caro, se amas realmente a tua jovem noiva, deves ceder-lhe metade do teu tempo de vida. Mas convém impor uma condição ao anjo da morte, Ranhu. A parcela da vida que cederes à tua noiva poderá ser confiscada, retornada a ti a qualquer momento, em caso de infidelidade dela. Se ela se mostrar indigna do teu sacrifício, perderá o direito ao tempo de vida e deverá devolver esse tempo a você. O jovem, então, no dia seguinte, vai ao mesmo ponto da estrada e encontra-se com aquele mensageiro espiritual, Ranhu. E fala com ele a decisão. Ele escolheu a terceira decisão. E o espírito disse o seguinte: está bem, Terratá, tua bondosa noiva Lit-sen-li viverá mais 23 anos. E ele disse: tua bondosa noiva. Esta parcela de vida não foi, porém, dada.
e sim emprestada. E o anjo da morte desapareceu. O jovem Terratá casou-se com Lit-Sen-Li e em pouco tempo eles já eram pais de filhos. Mas o seu pai morreu e ele tornou-se rei e precisou fazer uma viagem que durou um tempo. Nós sabemos que as viagens antigas eram viagens demoradas. E quando ele regressou, alguns meses depois, teve a dolorosa surpresa de encontrar seus 3 amigos, aqueles mesmos 3 amigos que deram os conselhos disparatados. Na entrada da cidade, antes que ele penetrasse os portões da cidade, os amigos estavam lá fora esperando. Todos eles tristes e abatidos. E ele, quando viu os amigos, ele ficou surpreso. Por que vocês estão aqui? O que houve com Lit-Sen-Li? Ele logo imaginou, alguma coisa aconteceu com a minha esposa. Porque ele tinha sempre aquela impressão, né? Ela foi visitada pelo anjo da morte. Já havia alguns anos, né? Então eles disseram o seguinte: enche de coragem teu coração, Terratá. Uma grande desgraça aconteceu em sua casa. Há 3 dias a sua esposa morreu. Então ele disse: não é possível, não é possível. Eu sacrifiquei metade da minha vida por ela. E ele começou a blasfemar contra os deuses, contra Maya Devi, que era a Nossa Senhora deles, contra o Ranhu, que era o anjo da morte. Ele começou a gritar contra o próprio Senhor da compaixão, que é o Deus eterno. E erguia os braços com os punhos cerrados, blasfemando contra Deus, em furor revoltado. Então, depois que ele esgotou o cálice de tanto choro, ele conseguiu perceber que havia uma presença surpreendente ao seu lado. Era a figura de Ranhu. Então, ele consegue levantar a cabeça e fala: Ranhu, falhaste com a tua palavra. Onde está a minha esposa, Lit-Sen-Li? Acalma-te e escuta, Terratá. Devo dizer-te a verdade, a fim de que não continues a blasfemar contra Maya Devi, a tua mãe do céu, e nem contra o Senhor da compaixão, o teu Deus eterno. Tua esposa, bem sabes, deveria viver mais 23 anos. Há poucos dias, no entanto, durante a sua viagem, o teu filhinho adoeceu gravemente e iria morrer. E que fez a mãe? Pediu ao Senhor da compaixão, em comovente oração, que a vida dela fosse toda dada ao pequenino enfermo, que a criança pudesse viver, embora com o sacrifício de sua vida. E assim aconteceu, Terratá. Salvou-se o teu filho, mas a tua esposa, a mãezinha, morreu. E diante do assombro do jovem aflito, o anjo da morte concluiu: enquanto tu, como jovem noivo, cedeu por empréstimo metade da sua vida, ela, mãe extremosa, e quando tu hesitaste por 24 horas para emprestar metade da tua vida, ela,
Mãe extremosa, não hesitou um segundo sequer em dar por inteiro ao seu filhinho a vida inteira. E aí meu pai termina: essa jovem mãe tibetana é um símbolo, uma imagem de nossas mães amadas, a quem hoje rendemos singela homenagem. Elas são realmente, como conceituava Almeida Garrett, a mais bela obra de Deus. Seu amor nos acompanha todos os dias da vida e além da morte. Sua imagem torna-se escudo de nossas almas, alimento de nosso coração, síntese de todas as afeições humanas. Seus sacrifícios ocultos são muitas vezes o preço de nossa formação moral. Suas lágrimas afiançam diante de Deus, sem o sabermos, a proteção do céu sobre as nossas vidas. E é para exemplificar esse exemplo do que meu pai disse, que o seu amor nos acompanha todos os dias da vida e além da morte. É nesse contexto que eu queria ler aqui para vocês um texto que eu queria homenagear duas mães chamadas surpreendentes. Porque são mães surpreendentes, porque elas vivenciaram dois tipos de amor muito desconhecidos. Uma delas é Maria João de Deus. A Maria João de Deus, todos nós sabemos, mãe de nosso querido Chico Xavier. E ela desencarnou prematuramente e deixou o seu filhinho aos cuidados de outras mulheres. E Chico permaneceu muitos anos na casa de uma madrinha que exercia sobre ele uma ação muito dura, muito, digamos, perversa. Mas Maria João de Deus estava viva. Ela estava desencarnada, mas estava viva na espiritualidade. E ela também, assim como a mãe da história, rogou a Deus a possibilidade de visitar o seu filho e ajudá-lo. E foi concedida a ela a oportunidade de visitar Chico, ainda uma criança com 5 anos. Todos os dias eles se encontravam numa árvore, no quintal da casa de sua madrinha. E ali ela consolava e dava conselhos de toda mãe que aconselha o seu filho. Então, ela foi uma mãe desencarnada, né? Ela era uma lavadeira que nasceu e viveu na cidade de Santa Luzia do Rio das Velhas, próxima de Pedro Leopoldo, próximos da zona metropolitana, né, de Belo Horizonte. E ela não teve estudos, né? Ela, durante a vida dela, ela tinha assim, uma paixão por olhar os céus, olhar as estrelas. E aí, meu pai, Clóvis Tavares, ele fez uma
homenagem a Maria João de Deus através de uma poesia que depois eu vou postar aqui. Se alguém tiver acesso e quiser postar durante a palestra, não há problema. Maria João de Deus, Clóvis Tavares. Maria João de Deus, estrela amiga, do firmamento de nossa afeição, luz carinhosa, meiga companheira, protetora das almas em afeição. Bendita sejas pelo bem que ofertas, do meigo mestre a cada coração. Bendita sejas, ó querida amiga, que nos trazes do além consolação. Maria João de Deus, estrela amiga, do firmamento de nossa afeição, bendita sejas pela luz que espalhas, em penhor de ventura e redenção. Bendita sejas por teu Filho amado, que se uniu a Jesus em santa unção. Bendita sejas pela luz que espalhas, em penhor de ventura e gratidão. E assim, nós rendemos também a nossa homenagem a Maria João de Deus como uma mãe desencarnada que cria, dando conselhos, aconselhando a paciência, aconselhando o perdão, aconselhando ele a não guardar raiva no coração de sua madrinha, prometendo que ela ia conseguir para ele uma mãe carinhosa como ela, como conseguiu, né? Então, ela escolheu a segunda esposa para o seu pai. Então, sim, essas belezas da espiritualidade, essas canduras do amor de Deus que nós vemos nessa superposição de planos da vida que interagem constantemente, nós podemos ver que a vida fica muito mais bela, que as tramas históricas ficam muito mais lindas e perfeitas. E queremos então fazer essa pequena homenagem a Maria João de Deus, que mesmo desencarnada, criou o seu filho. E como disse meu pai no texto, as mães que com as suas orações e o seu amor podem, mesmo após a desencarnação, continuar velando por seus filhos. E vamos agora fazer também homenagem a uma outra mãe. Na verdade, essa segunda homenagem vão ser homenagem a duas mães. Em primeiro lugar, falaremos de um caso diametralmente oposto a esse que nós dissemos agora. Uma mãe desencarnada criando um filho encarnado. Agora nós vamos fazer o inverso. Uma mãe encarnada criando um filho desencarnado. E foi o que aconteceu com a jovem Nina Arueira nos idos do início da década de 30, na cidade de Campos dos Goytacazes. Nina Arueira era uma jovem romântica, gostava de crianças, reunia crianças nos jardins para dar aula, para contar histórias. Numa dessas situações em que ela estava contando histórias para as crianças, no Parque Alberto Sampaio, passava por ali num momento um senhor chamado Virgílio de Paula, e ele acostumou-se a passar por ali e observar, nossa, como essa moça, como ela fica ali reunindo as crianças no jardim para contar histórias, né? Ela não contava histórias evangélicas, ela contava histórias para agradar as crianças, e ensinava as crianças. E ele depois veio a conhecer essa moça que ainda não cria em Jesus, e através da bondade de Virgílio Paula, do carinho que ele teve, ele ajudou a ela a fazer um curso na Sociedade Inglesa de Teosofia, Royal London Society. Ele ajudou ela a fazer um curso por correspondência, e ela, em vida, recebeu um
diploma, um certificado da Royal London Theosophic Society, por causa do interesse dele, que era teósofo, era espírita e teósofo. E ele ensinou também, além da teosofia, ele ensinou a ela lições do Evangelho. E ela adotava um padrão de conduta, ela e o seu noivo, que era meu pai, Clóvis Tavares, adotavam um padrão de conduta muito rígido, em que eles tinham que adotar o materialismo histórico e científico como padrão de pensamento. E ela tinha, assim, vergonha de falar com Clóvis que ela havia entendido Jesus. O Jesus não era aquele Jesus cruel, aquele Jesus julgador, era o Jesus perdoador, era o Jesus amigo dos pobres, a quem eles dois amavam e para quem eles queriam lutar a vida inteira. Eles tinham um plano de que, se houvesse uma grande conflagração mundial para a instalação do socialismo no mundo, eles tinham um plano de reunir as crianças e formar um lar onde eles abrigariam todas essas crianças. Era o sonho de Clóvis e Nina. E Nina representava esse sonho através de um retratinho que ela recortou numa revista. Ela achou uma revista, um retratinho de uma criança vestida de marinheiro. E como os dois, ele morava no Rio, ela morava em Campos, e eles se comunicavam por cartas, ela sempre escrevia cartinha para ele: Our little sailor, nosso pequeno marinheiro, nosso marinheirinho. E é assim que ela se referia a ele, e ele tinha nome. Eles deram o nome de Liu, L-I-L-L. L no começo, I e mais 2 L's. Era um nome e era também uma sigla de alguns pensamentos que eles tinham na época. E assim ela começou a criar Liu. Ela conversava com Liu, cantava para o Liu, ninava o Liu, dizia que papai estava no Rio, mas que mandava beijinhos para ele. E ela cobrava nas cartas que ela escrevia para Clóvis: Clóvis, eu não estou escrevendo para você para saber do que você está fazendo aí, não. Eu não quero saber onde você está, com quem você está, o que você faz. Eu quero saber o que você pensa, o que você sente, o quanto de saudade você tem do nosso filhinho. E ele então mandava suas cartas cheias de ternura também, mandando beijinhos para Liu. E ela dizia: Liu, papai está mandando beijinhos para você. Papai está longe, mas te ama também, assim como a mamãe te ama. Então, Liu, alguém quis ser Liu. Alguém decidiu receber este amor intenso que uma alma feminina transbordava do seu coração. E Liu então se corporificou. E assim que Nina desencarnou, ele recebeu Nina. Ela foi abraçada pelo pequeno marinheiro. Ela conheceu o seu filho desencarnado. E ele disse a ela que o cuidado que ela teve com ele ajudou no crescimento espiritual dele, porque ele já havia vivido momentos de muitas grandezas na terra. E nenhuma das memórias da grandeza importava para a vida que ele queria ter. E aí entra a sua segunda mãezinha, que é minha mãe, Hilda,
que ele veio a reencarnar em 1956 como filho de Hilda Mussa Tavares. Essa é uma história de belezas sobre belezas, de ternura sobre ternura, de graça sobre graça. É uma saga de um amor sobre-humano, de pessoas muito ligadas a mim. O meu pai, Clóvis Tavares, Nina Aroeira, a quem eu também tenho muito amor, meu irmão, Carlos Vitor, Carlinhos, que foi o nome que Liu recebeu quando reencarnou, e minha mãe, Hilda Mussa Tavares, que aceitou a missão de ser a segunda mãe de Liu. Então, no ano de 1944, Chico Xavier recebe a seguinte mensagem: dê um filhinho espiritual. Papai, ele e Nina já juntos no plano espiritual, ele e sua mãe falando com o seu papai na terra. Papai, quando chega a noite, diz mamãe banhada em luz, vamos, Liu, orar por ele em preces ao bom Jesus. Ajoelhados na fé, no caminho redentor, novamente de mãos postas, oremos por nosso amor. Diz mamãe, dai-lhe Jesus, de vosso divino pão, e eu digo, do pão de luz, da vossa consolação. Roga mamãe, dai-lhe, mestre, o espírito de servir, e eu peço com forças novas para as glórias do porvir. Mamãe pede, mestre amado, ajudai-o a caminhar, e eu digo, inspirai-lhe a vida nas bênçãos de nosso lar. E assim, nós dois pedimos, na fé que nunca se esvai, a bênção do bom Jesus, as suas provas de Pai. Que Deus lhe conceda sempre coragem para a missão. É o que deseja, papai, o filho do coração, Liu. Isso, meu pai, na década de 40 era solteiro e não tinha a menor intenção de casar. Havia moças casadoras na Escola Jesus Cristo, algumas das quais, muitas delas se consideravam preferidas, mas no ano de 49, depois de um momento de muita dor, Hilda Mussa vai para a Escola Jesus Cristo, acompanhada de sua mãe, Maria Chacur Mussa, e suas irmãs, Ivone Mussa, Diana Mussa. As quatro vestidas de preto, em luto, estava em luto porque o filho de minha avó, meu tio Victor Mussa, irmão das três irmãs, havia desencarnado alguns meses antes. E elas vão à Escola Jesus Cristo. E elas sentam-se no último banco. Sentam as quatro mulheres de preto no último banco. E meu pai fazia uma pregação em que ele citava o discurso de Gabriel Delane para Allan Kardec diante do túmulo no Père Lachaise. Até a breve, meu caro Allan Kardec, até a breve. E ele citava como
são as nossas disposições diante desse grande desconhecido que é a morte, dessa grande momento que nenhum de nós é capaz de prever como será o seu momento, quando será aquele dia, o nosso aquele dia. E ele pregando sobre o discurso de Gabriel Delane, ele visualizou 4 mulheres no fundo do templo. E ele conheceu, porque ele morava na mesma rua que elas. O nome da rua é Rua Formosa, perto do mercado municipal. Elas moravam em frente ao mercado municipal. Ele morava um pouco mais adiante, próximo da Rua do Sacramento. E ele passava diante da casa dessas meninas, e quantas vezes o jovem Clóvis não passou, viu as crianças brincando na calçada e fez o que não era malícia naquela época, colocar a mão nas cabeças das crianças como que um pequeno carinho. E ele disse quantas vezes ele viu Hilda com as irmãs brincando e botou a mão na cabecinha delas, como quem faz um gesto de carinho com as crianças que estão brincando, mal sabendo que um dia se casaria com uma delas. E essa jovem foi a escolhida por Clóvis para se tornar a mãe de Liu. Então, um outro fenômeno aconteceu. Liu reencarnou e viveu 17 anos. E em fevereiro de 1973, ele desencarna antes de completar 17 anos. E escreve, por Chico Xavier, uma poesia que eu vou falar de memória agora, que faz parte do meu acervo. Meu papai do coração, minha mãezinha querida, retornei de vossos braços para a bênção de outra vida. Agradeço o vosso amor no berço que o céu me fez. Convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces na paz que hoje me alcança. Bendita a meditação que me retornou a esperança. Tenho saudades de tudo que compõe o nosso lar, saudade de vosso afeto, saudade de vosso olhar. Sinto ainda o vosso colo forrado de amor sem fim, o calor de nossa casa, os irmãos junto de mim. Recordo Margaridinha reler trabalhos da escola, a palavra do Flavinho faz-se ouvir e me consola. Luizinho me traz flores, depois com muito carinho, escuto maravilhado as leituras do Celcinho. Depois, papai, rememoro, mamãe acaricia meu leito e depois a envolver-me em luz, acaricia-me o rosto, falando-me de Jesus. Depois, papai, rememoro antigas conversas nossas, vossas mãos tocando as minhas e as minhas falando as vossas. Outra fonte de nossos entendimentos, nenhum se passou em vão. Tudo aquilo que disseste carrego no coração. Outra fonte de ternura, de meu peito se extravasa. Revejo vovó Maria, o anjo de nossa casa. Que paz, que felicidade, afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova em forma de alvorecer, seguir à frente rogando o trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno.
Anseio, meus pais queridos, astros do meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe, amados paizinhos meus, sois para sempre comigo dois anjos do amor de Deus. E essa comunicação que Carlinhos fez, depois fez outras que estão no livro A Morte é Simples Mudança, elas tornam a mediunidade de Chico um caso único no mundo. Nós temos que dar essa devoção a Chico Xavier também, porque ele fez um contato com o espírito na pessoa de Liu, uma criança em preparação para a reencarnação, e psicografou mensagens de Liu. Liu reencarnou, viveu 17 anos, desencarnou e, da mesma condição de desencarnado, volta a escrever pelo lápis de Chico Xavier. Então, meus irmãos, é um caso inédito um médium receber um espírito antes da sua reencarnação e depois da sua desencarnação. Eu gostaria mesmo de conhecer se existe outro caso confirmado dessa situação. E me referindo ao livro, ao filme que ficou conhecido, As Mães de Chico Xavier, que eu considerei assim extremamente lindo e valoroso, mas sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade. Sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade. Referindo-se à minha mãe, Hilda Musso Tavares, eu acho que ela é a maior mãe de Chico Xavier, porque ela que recebeu tudo isso que ninguém sabe, esse legado de absorver, de ter em seu corpo biologicamente o Liu, ter sido entregue a Clóvis por Nina, porque eu não falei isso, mas se eu puder mais tarde eu explico, foi Nina que escolheu Hilda para Clóvis. E mistérios e mistérios e mistérios, belezas e belezas e belezas, são para todas essas mães. Mães que são mães sempre. As mães que engravidaram, as mães que não engravidaram, as mães que desistiram no meio da gestação, as mães que perderam os seus entezinhos logo após o parto, aquelas que adotaram somente com o seu coração, aquelas que deram todo o empenho de sua vida aos filhinhos dos outros, como diz a nossa querida Alta de Souza, mãe de filhinhos dos outros, mulher de mãos benfazejas, diz o mundo, Deus te guarde, diz o céu, bendita sejas. Sempre Alta de Souza nos encantando com sua poesia excelsa. São para todas essas mães, todas essas mulheres mães, que veem os seus filhos muitas vezes se perderem nos descaminhos da vida, muitas vezes veem os seus filhos cometerem atos muito tristes, entre eles o suicídio. São para essas mães que nós rogamos a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe dos sofredores, Mãe de todas as dores, Mãe que ensinaste-nos que
tudo passa, que isso passa e que isso também passa. Ó Mãe Santíssima, diante do teu trono de glória, de tua excelsa beleza espiritual, nós, genuflexos em espírito, queremos rogar, Senhora, por este momento de dor que o mundo está passando, que não sabemos se é o momento de dor ou se é apenas um ensaio para outro grande momento de dor, dores maiores e mais graves. Não sabemos nada, mas, Senhora, a Senhora sabe todas as coisas, porque estás em unidade com Deus. E, como disse Pedro para Jesus, Senhor, tu sabes todas as coisas. Nós dizemos à Senhora, Senhora, tu sabes todas as coisas. Concede então, Senhora, nesse seu amplexo de amor, nesse seu ósculo divino que desce para todo o planeta, concede um alívio para as mães no dia de hoje, que elas possam sentir, Senhor, Senhora, este influxo sublime que desce das altíssimas frequências do plano espiritual para as baixíssimas frequências deste inferno terrestre, mas que as mães possam sentir esse influxo e transmitir para nós, os pobres filhos teus, que sentimos em nossas mães a própria presença de Deus. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com a assistência de nossos amigos e benfeitores espirituais, nós damos por encerrada a nossa humilde celebração dos Dias das Mães, deste ano tão triste, Senhora, quando tantos filhos não poderão abraçar as suas mães por causa do distanciamento social. Que elas sejam abraçadas por vós, Senhora. Que todas elas sintam o doce amplexo espiritual que vem da parte da Senhora. Que sintam o doce ósculo em sua fronte que vem da Senhora, da sua região de selinas, que podem percorrer o mundo inteiro, distribuindo amor e ternura para todas as mães. Te agradecemos e te louvamos o nome hoje e sempre. Assim seja.